graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja presente no coração de cada um de vocês. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre como Jesus quer que sejamos, como Jesus quer que nós vivamos a nossa vida aqui na terra, como que eu e você, como servos do Deus Todo-Poderoso, precisamos viver, nos comportar e ser aqui nesse mundo, aqui nessa terra. Para contextualizar aquilo que nós vamos falar aqui nessa hora, eu quero ler Filipenses, capítulo 1, no versículo 21, que é um versículo muito conhecido, com certeza você já ouviu por aí, que diz assim: pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Quem disse esse versículo, quem escreveu esse versículo aqui foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi um homem que antes de se encontrar, antes de conhecer Jesus, se encontrar face a face com Jesus, ele era um perseguidor de cristãos, ele matava cristãos. Inclusive, quando Estevão foi apedrejado, Paulo estava ali presente naquela ocasião, naquela situação. Porém, Jesus ele se encontra com Paulo e a vida de Paulo ele é completamente transformada, porque com Jesus é assim. Quando ele nos encontra, é impossível a gente continuar da mesma maneira, porque Jesus, ele transforma, ele é o único que pode mudar o caráter de uma pessoa, pensamentos, atitudes e ações. Ele é o único que transforma a nossa vida. Você já viu aquele ditado que o homem não transforma o homem? Pois é, Jesus ele é o único que tem o poder para nos transformar, para nos mudar. E assim aconteceu na vida de Paulo. Paulo teve a vida dele completamente transformada e a partir daí, ao invés de ser um perseguidor de cristão, ele se tornou um pregador do evangelho. O Novo Testamento, a maioria das cartas, dos livros aqui, são escritos pelo apóstolo Paulo. E o engraçado é que muitas das cartas do apóstolo Paulo, ele está preso. Então, mesmo preso, mesmo sofrendo, ele pregava o evangelho. Porque ele entendeu, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E como Jesus quer que nós sejamos? Jesus quer que nós vivamos a nossa vida para Cristo. Jesus quer que nós vivamos uma vida dedicada a Cristo. Jesus quer que nós vivamos uma vida em função do Evangelho, em função de Jesus, em função de trabalhar para Jesus. É isso que Jesus quer que nós sejamos. O Evangelho, ele é muito simples de entender. Deus, ele é tão perfeito, ele é tão maravilhoso, que ele nos entregou um exemplo. Sabe qual que é o nosso exemplo? É Jesus. Jesus é o nosso exemplo. E quando olhamos para a vida de Jesus, o que aconteceu com Jesus? Jesus, ele nasceu, cresceu, sofreu, padeceu, ressuscitou ao terceiro dia e está à destra do Pai. E comigo e com você vai acontecer aquilo que aconteceu com Jesus. Então não espere, meu irmão, viver uma vida aqui na terra cheia de coisas boas apenas. Nós estamos aqui para sofrer mesmo, mas é para sofrer pelo amor ao Evangelho. É para sofrer como Jesus sofreu por amor a Deus. É para sofrer sabendo que nós vamos morrer e vamos ressuscitar com Cristo. Aqui em Filipenses, no capítulo 1 mesmo, vai dizer assim, ó, que a vida de vocês estará cheia das coisas boas, cheia de qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e louvor de Deus. Então nós só vamos produzir coisas boas se Jesus Cristo fizer isso em nós, porque nós de nós mesmos, nós somos falhos, errantes, pecadores, mas a nossa vida vai estar cheia de boa qualidade se Jesus Cristo produzir isso. E produzir como? Produzir coisas boas para a glória de Deus. É assim que tem que ser a minha vida e a sua vida. Aqui o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, em tudo que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar os outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Então, a partir do momento que Paulo foi alcançado por Jesus, ele mudou completamente o seu comportamento e ele passou a viver em função do Evangelho. E talvez eu e você estamos vivendo uma vida buscando apenas coisas terrenas. Às vezes nós estamos vivendo uma vida buscando apenas comprar uma casa, ter um bom trabalho, construir uma família, conquistar as coisas da terra, ter um carro, ter um bom emprego. Mas não. Jesus ele criou eu e você para um propósito muito maior. Jesus ele nos criou para viver o verdadeiro evangelho e para propagar o verdadeiro evangelho.
Porque através da minha e da sua vida, as pessoas vão conhecer quem Deus é. Assim como através da vida de Jesus, ele exalava Deus, ele era Deus, ele vivia para Deus, ele veio cumprir a missão de Deus. Eu e você também não somos diferentes. Jesus, ele é o nosso exemplo e Jesus sofreu. Jesus não teve uma vida mar de rosas, não. Jesus, ele sofreu, ele foi insultado, ele foi traído, ele foi cuspido, ele foi caluniado e a Bíblia vai dizer que ele ficou calado, que ele não disse uma só palavra. Pilatos, quando chega perto de Jesus, ele está ali sendo julgado, quase sendo crucificado. Pilatos vai dizer: eu tenho poder para te libertar, você não vai dizer nada. E Jesus diz: se não fosse o meu Deus que tivesse te dado poder para estar aí, você não estava. Você está aí para cumprir uma missão, você está aí para realizar um propósito. Você só está aí porque o meu Deus te colocou aí. Então, Pilatos achou que ele tinha poder para libertar ou não Jesus. E Jesus disse para ele: não, você está muito enganado. Deus tem todo o poder e você só está aí para cumprir uma missão. Aqui vai dizer, ó, no capítulo 1 de Filipenses, versículo 27. Agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos viver de acordo com o Evangelho. E o Evangelho ele é muito simples de entender. Sabe por que o Evangelho ele é simples? Porque o Evangelho é Deus, ele nos amou de uma maneira tão incondicional que ele entregou Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Isaías 53 vai dizer que pelas feridas de Jesus nós somos sarados. Então o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Jesus. Jesus ele sofreu pela minha e pela sua vida. E o que ele nos pede? Que nós vivamos de acordo com o Evangelho de Cristo. E para que nós vivamos de acordo com o Evangelho de Cristo, nós precisamos olhar para o alvo. O alvo é Jesus. E quando olhamos para a vida de Jesus, nós vemos que a vida de Jesus não foi uma vida mar de rosas. Nós vemos que a vida de Jesus foi uma vida sofrida. Jesus ele veio para um propósito, morrer e ressuscitar para nos salvar. E ele cumpriu o seu propósito. E qual que é o meu e o seu propósito? O que você tem feito para descobrir o seu propósito, para entender o seu propósito e para viver o seu propósito? Não, nós não somos apenas pessoas que veio aqui construir famílias para ter filhos, para ter um trabalho, para ter uma casa, um carro, conquistar bens. Não, Jesus ele tem uma missão muito maior para a minha e para a sua vida. E nós precisamos entender qual que é o propósito, qual que é a vontade do nosso Deus e cumprir e viver essa vontade de Deus aqui na Terra. Muitas vezes ficamos com medo de situações, enfrentamos problemas na nossa vida, dificuldades que nos afrontam, mas nós precisamos entender que a nossa vitória ela está em Cristo Jesus. E aquilo que aconteceu com Cristo vai acontecer comigo e com você. Jesus ele é o nosso exemplo. Eu creio assim, na minha humilde opinião, sabe, de uma pessoa que é muito falha e pecadora. Mas eu vejo da seguinte maneira: Deus, ele nos entregou Jesus. Ele falou assim: eu vou mandar um exemplo. Eu vou mandar um exemplo de vida para que quando a Jaqueline e quando a Maria, o José, o Joaquim olhar e pensar assim, como que eu devo viver? Eles olhem para Jesus. Jesus, ele é o nosso exemplo. Jesus, ele é o nosso primogênito entre muitos irmãos. Então, quando olhamos para a vida de Jesus, é inadmissível a gente pensar que a nossa vida terrena vai ser só uma vida de conquistar bens. Não. É inadmissível a gente pensar, quando a gente olha para Jesus, que a gente nasceu só para ser feliz, para rir, comprar e conquistar. Não. Quando olhamos para Jesus, nós entendemos que nós temos um propósito muito maior. Jesus ele revelou quem Deus é. E eu e você também precisamos revelar quem Deus é. Com a nossa vida que agrada o Espírito Santo. Nós somos a habitação do Espírito Santo, ele está dentro de nós. E é ele quem nos ensina a viver o verdadeiro evangelho. É o Espírito Santo que nos convence dos nossos pecados.
É o Espírito Santo que nos exorta e que nos ensina a palavra de Deus e que nos dá entendimento das Escrituras. É o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de mim, dentro de você. Em Atos 2, aconteceu Pentecostes, que foi o derramamento do Espírito Santo. Antes, o Espírito Santo ele era apossado ali de algumas pessoas momentaneamente, mas Jesus veio e falou: eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão sozinhos, porque eu vou enviar o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer. Por quê? Porque só tem o Espírito Santo quem é de Deus. Quem não é de Deus não conhece o Espírito Santo. Então ele nos deixou o Espírito Santo que habita dentro da minha e dentro da sua vida. E é esse Espírito Santo que nos ensina a viver de uma maneira que agrada a Deus. É esse Espírito Santo que nos ensina a ter os frutos do Espírito, que vai dizer lá em Gálatas 5:22. É esse Espírito Santo que nos ensina a viver uma vida que agrada o nosso Deus. Jesus ele não pecou. Jesus ele não mentiu. Jesus ele não errou. Ele foi 100% correto. Só que eu e você não conseguimos ser assim. Por quê? Porque Jesus, apesar de ter uma natureza humana, apesar de ser um homem, como eu e você, de carne e de osso, que tem sensações, ele também era 100% Deus. Então ele é e ele conseguiu viver sem pecar. Porque ele é Deus. Jesus é Deus. Então ele conseguia viver sem pecar. Só que eu e você não conseguimos. Por quê? Porque essa carne aqui, ó, essa carne, ela é pecadora, adâmica, cheia de pecado. Adão pecou e a partir dali a nossa vida foi transformada. Todos pecaram. Não tem uma só pessoa que é justa perante Deus se não for por intermédio de Jesus. Todos somos pecadores. Mas eu e você somos pecadores redimidos. Por que redimidos? Porque Jesus morreu na cruz e nos redimiu de todo pecado. Então, quando ele olha para mim e para você, ele trata o culpado como inocente. Ele olha para mim e para você e ao invés de ele enxergar uma pessoa pecadora, ele enxerga uma pessoa inocente. Por quê? Porque nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Então a nossa vida ela foi mudada, a nossa vida ela foi transformada. Então nós não podemos mais, meus irmãos, viver uma vida como as pessoas do mundo, viver uma vida comum, uma vida normal, uma vida cotidiana, cheia de pecado, cheia de desejos da carne. Não! Eu e você precisamos buscar viver uma vida que agrada ao nosso Deus, uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, uma vida cheia das qualidades do nosso Deus, uma vida cheia de amor, porque a Bíblia vai dizer que tudo vai passar, mas Deus é amor e o amor ele é eterno. Os dons eles passam, mas o amor é eterno. 1 Coríntios 13 vai dizer: existem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Nós precisamos nos esforçar para viver uma vida cheia de amor, porque Deus é amor. E Jesus, ele morreu na cruz pelo amor de Deus. Foi porque Jesus nos amou. E eu e você não merecemos não, meus irmãos. Eu e você não fizemos nada para merecer isso, mas a graça de Jesus nos alcançou, foi derramada sobre a mim e sobre a sua vida, o favor de Deus, aquilo que nós não merecemos. Então eu e você somos pecadores e miseráveis, mas Jesus olhou para nós e falou assim, não, esse aqui eu vou tratar de culpado como inocente, eu olho para ele e eu vejo inocência, porque Jesus ele morreu na cruz por mim e por você. Isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é um privilégio. Ainda em Filipenses 1, porém no versículo 29, pois ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. O Espírito Santo nos capacita para sofrer por Deus, sofrer por Jesus, sofrer pelo Evangelho. Nós somos capacitados para sofrer pelo Evangelho. E o que eu e você temos feito?
que eu e você temos realizado nessa nossa vida? Como que nós temos vivido a nossa vida aqui na Terra? Será que você tem tirado um tempinho do seu dia para consagrar a sua vida e se relacionar com Deus? Ou será que você tem vivido no modo automático, buscando apenas trabalho, bens, casa, carro, coisas? Nós precisamos ter o nosso tempo para Deus. Nós precisamos viver para o Evangelho. Paulo vai dizer então que o morrer é lucro. E por que o morrer é lucro? Porque quando nós morremos, nós apenas passamos de fase. Aqui nós estamos vivendo uma vida terrena, temos uma carne pecadora, apesar de sermos templo e morada do Espírito Santo, mas essa carne não nos deixa viver 100% para Deus. Mas quando nós morrermos, nós teremos os nossos corpos transformados. E assim como Jesus ressuscitou ao terceiro dia, nós ressuscitaremos. E o nosso corpo vai ser transformado, assim como o corpo de Jesus foi transformado. E nós reinaremos com Cristo para sempre. E aquilo que nos trazia dor, que nos fazia sofrer, a nossa carne, que nos fazia pecar, já não existe mais. Tudo passou e tudo se fez novo. Por que eu e você temos medo da morte? Se a morte ela é uma vírgula e a nossa história não termina na morte, ela continua. A nossa vida ela é eterna. Nós viveremos com Cristo eternamente. A morte de Jesus na cruz nos trouxe vida eterna. Como que nós vamos viver eternamente? Quando nós morrermos, nós continuaremos a vivendo com Jesus e reinando com Jesus. Então, para que nós sejamos completos em Cristo Jesus, nós precisamos morrer. Não tem como nós vivermos uma vida plena com Jesus se nós não morrermos. A morte, ela já foi vencida por Jesus na cruz do Calvário. Porque quando ele ressuscitou o terceiro dia, ele venceu a morte. Só que a morte vai ser o último inimigo vencido por Jesus. Se você quiser conferir comigo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, inclusive o capítulo 15 é muito forte, ele vai falar sobre a ressurreição de Jesus, a nossa ressurreição e a transformação dos nossos corpos. Se você quiser ler, eu recomendo, tá? Porque é muito forte. Mas eu quero comentar com você aqui em 1 Coríntios 15, no versículo 26. Vai dizer assim: o último inimigo que será destruído é a morte. Então a morte, ela vai ser destruída completamente quando Jesus voltar. Quando Jesus nos levar para morar com Deus no céu de glória. Aí a morte vai ser destruída. Sabe por quê? Porque aí nós viveremos a plenitude dos tempos, onde Deus vai reinar completamente para sempre e tudo se passou. Não vai existir mais pecado, não vai existir mais a carne e Deus, ele vai reinar sobre tudo e sobre todos. E a Bíblia vai dizer que todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Aleluia! E a minha alma anseia por isso. A minha alma anseia por viver esse tempo e esse momento. Porque viver aqui na Terra é sufocante. É uma batalha constante. A nossa carne não nos deixa viver completamente para Deus. Nós fazemos aquilo que está em Romanos 7. Na minha mente, eu sirvo a Deus. Mas na minha vida cotidiana, eu sirvo o pecado. Sabe por quê? Porque é uma luta constante. Nós queremos servir a Deus, mas ao mesmo tempo nós somos pecadores e aí aquela luta, aquela batalha diária e nós não conseguimos deixar de pecar e nós somos falhos e pecadores. Mas Jesus, ele nos conhece. E a Bíblia vai dizer que ele conhece o meu e o seu coração e que ele é diferente do homem que olha a aparência. Jesus, ele vê o nosso coração. Ele sabe
se você tem prazer no pecado ou se você peca porque você é pecador. Ele sabe. Porque o servo de Deus, ele não pode ter prazer no pecado. Se você tem um pecado que você comete constantemente, que não te constrange e que não te faz mal e que não te faz triste, você não se encontrou ainda com Jesus. Porque o pecado, ele nos entristece. O pecado, ele nos causa arrependimento. O pecado, ele nos faz mal. Quando eu erro, faço alguma coisa, eu tenho que me sentir constrangida, falar: Jesus, tem de misericórdia. Eu não queria fazer isso, mas eu fiz. Me ajuda, Jesus. Como que eu devo ser, Jesus? Como que eu devo viver, Jesus? Me ensina, Pai. É isso que nós precisamos fazer. E quanto mais a gente conhecer a palavra, a gente se relacionar com Deus, a gente conhecer a Jesus, mais nós vamos alimentar o nosso espírito e matar a nossa carne. Porque é uma luta constante, mas aquilo que você alimenta mais é o que prevalece. E o engraçado é que esses dias eu estava num hotel fazenda e de madrugada eu acordei e ali naquela ocasião eu fiquei conversando com Deus e eu falei assim: Espírito Santo, me ensina alguma coisa. Me ensina alguma coisa, Espírito Santo. E o Espírito Santo me ensinou uma coisa. E ele me falou assim: Jaqueline, deixa eu te ensinar uma coisa. A nossa carne, nós alimentamos por dia várias refeições. A gente acorda de manhã, a gente toma café, a gente almoça, a gente toma café da tarde, a gente janta, às vezes antes de dormir comemos alguma coisa, fazemos no mínimo 4 ou 5 refeições por dia para a nossa carne. Então a gente come comida, a gente toma café, a gente come pão, a gente come fruta, verdura, a gente alimenta a nossa carne. Por quê? A nossa carne, para ter força e energia, ela precisa de alimento. Se você ficar sem comer, você vai ficar fraquinho, vai. Pois é. E aí o Espírito Santo me falou: tá vendo como que nós somos? A nossa carne, a gente alimenta. A gente almoça, toma café, come daqui, come dali. E a nossa carne tá, ó. Mas o nosso espírito, assim como a nossa carne, ele precisa ser alimentado. O nosso espírito precisa ser alimentado. Mas é diferente do pão que você come, da comida que você come, porque o nosso espírito, ele vai ser alimentado com as coisas espirituais. Então, como é, Jaqueline? Lendo e conhecendo a palavra de Deus. Orando e conversando com o nosso Deus. Adorando e louvando hinos de louvor que adoram e engrandecem o nosso Deus. Jejuando e matando a nossa carne e consagrando a nossa vida, vivendo uma vida que agrada o nosso Deus. E quantas vezes por dia você tem tirado para ler a Bíblia, para orar, para adorar o Senhor com louvor, para consagrar a sua vida? Quanto tempo das suas 24 horas por dia você tem feito isso? Ah, Jaqueline, mas eu não sinto a presença de Deus. Você não sente porque você não consagra, porque você não busca, porque você não se enche do Espírito Santo? Nós só vamos ter intimidade com o nosso Deus, nós só vamos conhecer a Jesus, nós só vamos ter um relacionamento verdadeiro quando nós enchermos do Espírito Santo, consagrarmos a nossa vida, alimentarmos o nosso espírito. Nós precisamos disso, meus irmãos. Nós precisamos disso. A nossa carne, ela tem que ser vencida dia após dia, e nós só vamos vencer, matar a nossa carne quando nós formos cheios, cheios, cheios da presença do nosso Deus. Se encha da presença de Deus. Busque ao Senhor todos os dias. Anseie, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O nosso prazer não está nas coisas do mundo. O nosso prazer tem que estar em Jesus. E é assim que Ele quer que nós sejamos.
Ele quer que nós sejamos guiados, vivamos uma vida dedicada ao Senhor, consagramos a nossa vida e sejamos pessoas que exalam a presença do Todo-Poderoso. Ó, exala. Quando as pessoas olham para mim e para a sua vida, elas precisam enxergar a presença do nosso Deus. Assim como quando olhavam para Jesus, enxergavam Deus, nós também precisamos ser como Jesus. Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus e viver uma vida que agrada o nosso Deus. Olha que versículo mais lindo aqui em Mateus 10, versículo 28. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Que nós tenhamos temor é de Deus e não do homem. E as pessoas, elas têm medo do homem, mas não têm temor a Deus. E o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então que nós venhamos ter temor a Deus, respeitar o nosso Deus, entender o seu poder, a sua glória, a sua majestade, dar todo louvor e toda honra ao nosso Deus. A Bíblia vai dizer, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória do nosso Deus. Então que a nossa vida seja, meus irmãos, para a glória do nosso Deus. É assim que Jesus quer que nós sejamos. Jesus quer que você seja para a glória de Deus. Jesus quer que você viva para a glória de Deus. Jesus quer que você tenha as qualidades do nosso Deus. Jesus quer que você seja como Jesus Cristo foi. Jesus quer que você sofra pelo Evangelho, que você viva uma vida dedicada ao Espírito Santo de Deus, que você consagre a sua vida, que você mate a sua carne todos os dias, viva o verdadeiro Evangelho e reine com Jesus na glória. Em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida nessa hora. Pai querido, maravilhoso, Deus santo, verdadeiro e poderoso. Deus, eu exalto o Senhor, porque todo o poder está em tuas mãos. E o Senhor nos amou de uma maneira incondicional e apesar de não merecermos, entregou Jesus. E eu sou grata a Ti, Pai. O Teu amor me constrange. Quando eu olho para a minha vida, eu enxergo que eu não sou nada, que eu não posso nada, mas que o Senhor é tudo na minha vida, Senhor. E que a minha vida precisa ser guiada pelo Teu Espírito Santo. Mas a minha carne luta contra a minha vida todos os dias para que eu não faça o que o Espírito Santo quer. Eu me coloco, Pai, em Tuas mãos e Te peço, fortalece o meu espírito, Pai, em nome de Jesus, para que eu venha viver uma vida que agrada ao Senhor. Me ajuda, Pai. Me ajuda. Controla os meus pensamentos, ó Deus, as minhas atitudes, as nossas ações. Ajuda, Pai, os Teus filhos a viver uma vida que agrada o Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Pai, a alimentar o nosso Espírito Santo, Senhor. Que o nosso espírito seja alimentado todos os dias, que nós venhamos buscar, almejar, ter desejo, ter anseio pelas coisas de Deus. E nós sabemos que é o Espírito Santo que coloca isso dentro de nós. Então coloque em nós, ó Pai, anseio pelas coisas do Senhor. Tira a nossa visão das coisas do mundo, coloca a nossa visão nas coisas do Espírito, nas coisas de Deus. Enche a nossa vida, Senhor. Enche a nossa vida. Abençoa o nosso dia, a nossa semana, a nossa casa, a nossa família e que tudo na nossa vida, Senhor, seja para a glória e honra do nosso Deus, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a você esse tempo de atenção e que você viva uma vida guiada pelo Espírito Santo e deixe essa palavra transformar a sua vida em nome de Jesus. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Deus te abençoe. Tchau!